Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Empreendedor, café que está num formato um pouco diferente hoje. Hoje a gente está aqui dentro da estrutura, né, do auditório do Sicredi, Sicredi Zona Sul, aliás, o Sicredi Interestados agora, né? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Hoje, né, como eu falei, um formato um pouco diferente, mas lembrando, claro, que a gente tem sempre a parceria, o patrocínio do Sicredi, da Arcona e da AVG Associados. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre capitalismo consciente, né, pessoal? Uma temática extremamente relevante. E para isso, sempre comigo aqui a dona Érica Martins, do @Leituras de Negócios. Também estaria conosco hoje o Vinícius Juste, mas então, o Vinícius está o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né? Então, um grande abraço para o Vinícius. Também está conosco o Thomas Eckschmidt, né? Agora acertei o nome, né? Nosso palestrante, e também o Ricardo Zanetti, que faz parte da gestão de pessoas aqui do Sicredi. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E não sei, acho que a gente pode já ir direto ao assunto, não sei. Eu acho. Obrigada por estarem conosco, né? E obrigada ao Sicredi também pela estrutura para a gente estar fazendo esse episódio bem diferente em todos os sentidos, né, do que a gente está acostumado. E vamos lá, vamos bater papo. Muito bem, a gente podia começar falando sobre a temática central, né? Quer dizer, o capitalismo consciente. A gente fala, né, daqui a pouco numa roda de amigos ali e tal. Me lembro na época da faculdade, a primeira coisa que eu, como estudante, lá em 2007, que eu ouvi dos professores era o seguinte, né? O objetivo de qualquer negócio é a maximização do lucro. E ponto final. E eu me lembro muito forte disso, sei lá, no primeiro semestre. Era uma coisa assim recorrente em todos os professores, isso de lá para cá, né? Veio mudando um pouco a forma como isso é tratado, né? E acho que a gente podia começar falando disso, né? A importância do capitalismo consciente e fazendo essa relação com essa maximização do lucro, que não é errada, mas também tem limite, né, Thomas? Acho que é bacana, porque exatamente esta frase é uma célebre frase do professor Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, que na década de 60 pregava essa ideia de que o único propósito da empresa é maximizar o lucro. E o que a gente pode falar podemos falar que não está errado, está incompleto. Né? Só para a gente construir, não destruir o passado, mas construir no que foi feito. O objetivo da empresa continua sendo maximizar, mas não só o lucro, maximizar valor para a sociedade, para todos os stakeholders. O que significa isso? Criar resultado financeiro para o acionista, criar resultado de segurança psicológica para o colaborador, criar valor para o consumidor, criar oportunidade de desenvolvimento para fornecedor. Então, a gente está começando a olhar que o nosso negócio não está isolado, nosso negócio faz parte de um ecossistema de negócios. Quanto mais a gente entender isso, mais a gente deixar essa visão do passado de maximizar lucro e gerar mais resultado de valores em diferentes dimensões para todos os participantes dessa cadeia produtiva, maior é o resultado financeiro. Isso que é incrível. Quanto mais você pensa em todos, mais o seu resultado financeiro é maior do que a média de mercado. E esse é o trabalho que a gente faz quando a gente estuda capitalismo consciente e os princípios que norteiam essa filosofia. Muito bem, eu só vou propor que a gente volte uma casa e peça para os nossos convidados se apresentarem, né? Que a gente geralmente começa assim, mas acho que foi uma boa introdução que o Leandro fez, porque realmente, para quem transita por um conjunto de leituras, né, mais sobre assuntos relacionados a negócio, não é tão espantoso no primeiro momento a ideia do capitalismo consciente. Mas se a gente, né, pensar, bom, para quem, né, se informa mais dentro das suas necessidades pontuais, talvez nunca tenha parado para pensar e para falar sobre a ideia de um capitalismo, né, que não necessariamente é predatório, ou discutir facetas do capitalismo, que eu acho que é uma das grandes questões que se apresenta aqui, né? Então, a entrada foi nesse sentido, porque, bom, chama muita atenção, mas antes de a gente prosseguir, vamos pedir, então, para os nossos poderosos de hoje, né? A gente carinhosamente chama os nossos convidados de poderosos chefões, né? Então, pedir para que vocês dois se apresentem, contem um pouquinho de onde são e qual é a área de atuação. Bom, sou Thomas, né? Eu assim, dentro da minha história, eu divido minha vida em 3 atos profissionais. O primeiro ato foi no mundo corporativo, passei 10 anos em grandes empresas corporativas internacionais. Depois eu fiz um MBA, fui trabalhar fora do Brasil, então fiquei 10 anos fora do Brasil, trabalhando em consultoria especificamente. E aí, quando minha filha nasceu, voltei para o Brasil e falei, o que eu faço agora?
e já não queria mais voltar para o mundo corporativo nem para a consultoria, acabei empreendendo. E nesse processo de empreender foi que eu descobri inconscientemente essa filosofia do capitalismo consciente. Eu brinco que quando a gente decidiu se expandir para os Estados Unidos, o nosso empreendimento no Brasil, eu fui procurar uma empresa que eu achava que podia entender nossa ideia, e eu descobri que o fundador dessa empresa falava de capitalismo consciente. E eu lendo um artigo do John Mackey, que é o fundador do Whole Foods, da supermercados, eu descobri que eu era um capitalista consciente e inconsciente. Claro, o pessoal deve estar escutando, deve estar rindo, né? Que nem o meu convite, eu me autoconvidei para fazer uma palestra no evento de capitalismo consciente internacional nos Estados Unidos. Eu falei, olha, vocês não querem uma palestra de um capitalista consciente do Brasil? E claro que eles riram também, até entender o que eu estava falando, o que eu estava propondo. Então esse é o meu caminho, aí me conectei com o movimento capitalismo consciente. Tem acho que um momento importante da minha vida, quando eu fui convidado para fazer um TEDx aqui no Rio Grande do Sul, TEDx Laçador, que foi realmente o lançamento disso, e as pessoas começaram a me chamar para pedir ajuda. Como é que eu implemento isso? Aí eu comecei a escrever livros na área de capitalismo consciente, escrevi um que chama Fundamentos do Capitalismo Consciente, traduzi para o espanhol, fui para Cuba, junto com o Raj Sisodia, e lá em Cuba o Raj viu meu livro, eu falei, a próxima edição é em inglês. Passou um mês, ele me ligou, vamos escrever um junto aqui, que a gente tem um contrato de Harvard. E aí a gente escreveu o Guia Prático do Capitalismo Consciente. A partir daí a gente tem curso de formação, e nosso trabalho é muito focado. Eu digo o seguinte, quando a gente tem clareza do propósito, a gente sabe como investir, como passar ou como trabalhar melhor. Meu propósito é acelerar o upgrade das organizações para criar um ecossistema de negócios mais conscientes. Para isso eu treino consultores para fazer a mesma coisa que eu faço. Eu literalmente treino concorrentes para fazer o que eu faço. Mas neste ecossistema, a gente percebe que a gente avança mais rápido no meu próprio propósito. Então, as pessoas com quem eu capacito, que eu treino, são agentes de transformação do meu próprio propósito. Bom, eu sou o Ricardo, trabalho aqui na Sicredi Interestados, sou pai do Samuel, esposo da Renata, tenho experiência na área do cooperativismo de crédito há mais de 15 anos, a minha formação é economista, então transito um pouco no tema, entendo um pouquinho. E o meu papel aqui é trazer um pouco da visão da Sicredi sobre a questão do propósito, de que maneira as pessoas podem atuar de uma maneira positiva, contribuindo dentro da nossa área, que é o cooperativismo de crédito. Espero ter um bate-papo bem gostoso com vocês. Show de bola. Agora, na tua fala, Thomas, eu fiquei pensando aqui, né? Quem é o capitalista consciente? Quais são as características deles, os comportamentos, vamos dizer assim? Tu falou, não, vou mandar palestra para o pessoal lá e tal. Fiquei pensando aqui, tá, mas quem é esse cara, né? Legal. Quando a gente percebe, hoje, inclusive, fui almoçar num bistrô aqui em Pelotas, e quando você entra, você já percebe que o lugar é diferente. Então, quando você percebe que o lugar é diferente, você percebe que as pessoas têm uma intenção diferente, né? E eu gosto sempre de trazer, porque essa ideia, essa filosofia, esses princípios de um capitalismo mais consciente são princípios do empreendedor. O que é isso? Alguém está com uma inquietação, alguma coisa incomoda. Eu falo, eu vou mudar o mundo ao meu redor. Como é que eu faço isso? Eu acredito que eu possa fazer alguma coisa melhor. Então, a gente já tem dois elementos. Líder. O líder que está inquieto, que acredita que pode fazer alguma coisa melhor. O fazer alguma coisa melhor não é maior, é melhor. O maior, o tamanho, é consequência de quão bom você oferece o que você está fazendo. Então, de trás desse fazer melhor, existe um propósito. A intenção, a causa de você começar um negócio. Aí você vai começar um negócio, não tenho cliente, não tenho fornecedor, aí eu chamo um amigo para colaborar comigo para começar um negócio, aí eu chamo um cliente, você não quer ser meu primeiro cliente, vamos fazer junto. Isso é reconhecer a interdependência. Eu sozinho não sou nada, então eu começo a me associar, começo a trazer parceiro, começo a procurar gente que pode apoiar, reconhecer a interdependência. E, por fim, o que a gente percebe? Que, junto, a gente começa a criar um comportamento coletivo a favor de uma causa. Quando você é um produto ou um serviço, você não é uma causa. Você é uma troca de utilidade. Eu tenho dinheiro, eu pego o que você tem e vou embora. Agora, quando você é uma causa, o que a gente está criando é uma tatuagem emocional. É uma relação muito mais profunda com aqueles com quem a gente interage.
E essas pessoas param de consumir e passam a promover você. E essa é a grande diferença. E dentro do processo de empreendimento, muitas vezes a gente se desconecta com isso, porque a gente não sabe que isso é uma metodologia, isso é uma filosofia, tem uma estrutura de trabalho. Quando você sabe que essa estrutura, é mais difícil de você fugir disso, cair para o acostamento. Então você vai mais em linha reta. Então, capitalismo consciente é uma filosofia baseada em ter uma causa, um propósito evolutivo, reconhecer a interdependência dos stakeholders, interdependência das partes interessadas, criar uma cultura que é o grande diferencial do seu negócio, a forma que as pessoas se comportam a favor do seu negócio. E um líder que cuida. O líder que cuida do colaborador, do cliente, do fornecedor, e aí todo mundo vai cuidar do seu negócio. Poxa, um exemplo que a gente teve há pouco tempo aqui na nossa região, a gente é conhecido como a cidade do doce, né? A gente teve a Fena Doce, e pelos números, a gente bateu todos os recordes, assim. Mas, pontualmente falando, assim, o trabalho das doceiras que a gente tem aqui, que atuam muito dessa forma, né? Trabalhando muito o mercado local, com uma produção extremamente artesanal, muito focado nas receitas, são passadas de geração em geração, né? Na manutenção, na perpetuação de todo esse trabalho. Aí a gente, quando tu fala, eu pelo menos me lembro desse exemplo da nossa região aqui, né, que é uma, digamos, acho que é um dos maiores diferenciais que a gente tem aqui como ativo, né, de gastronomia, de história na nossa região, né. E isso até essa união delas, né, e junto com o poder público a gente tem até selo, né, da regionalização desse doce, mas acho que isso acaba meio que estimulando outros setores, né, outras formas de parceria a se desenvolver dentro dessa proposta, né? Que eu acho que pelo menos do que está falando, eu vejo muito essa questão do propósito dentro das doceiras aqui, né? Não sei se tu concorda com essa... Enxergo, e estava pensando também em outras iniciativas locais de organização em rede, né? E lembrando muito do que a gente viu hoje de manhã, teve um café da manhã que o Thomas compartilhou um pouco, né, da bagagem, dos estudos, né, dos conceitos dele em relação ao tema, né? E a gente olhava muito para a ideia de, bom, vai ter uma opção lá que vai ser o capitalismo, uma outra opção que vai ser o socialismo, uma terceira via que vai ser o cooperativismo, e pensando muito, né, em como é que a gente anda, né, de um sistema, vamos dizer assim, para o outro, e enfim, e outras coisas que se apresentam não só da porta para dentro das empresas, né, que agora a gente já vai chegar nisso para o Ricardo também nos ajudar aqui nessa discussão, mas também do que o consumidor espera, do impacto do acesso à informação, né, uma série de outras coisas que entram muito no jogo dos cenários de negócios hoje para a gente tomar decisões estratégicas, né, de para onde as empresas vão e tudo mais, que vão convergir muito para essa ideia, né, do capitalismo consciente, né, de a gente pensar em um outro tipo de capitalismo, em uma outra forma, principalmente, de fazer negócios, né. Então, acho que essa questão das redes, que é o que você dizia das doceiras, vem muito nesse sentido, né, segmentos se organizando em forma de rede, também pensando nisso. É bom, tem outras possibilidades aqui, tem outra forma de atuar nesse mercado, né? Tem um consumidor que busca outra coisa, tem uma entrega que pode ser feita diferente, né? E acho que isso tudo vai convergir um pouco para essa... não é nem, eu não quero chamar de uma ideia, mas acho que mais do que isso, acho que é uma forma de enxergar e de se relacionar com o mercado, né, que é essa perspectiva do capitalismo consciente, né, de a gente pensar uma outra forma de fazer negócio, né. E aí, bom, o Thomas falava agora, né, a questão de todas as grandes dimensões que ele deu desse conceito vão passar por gente, né, vão passar por pessoas que estabelecem, né, formas organizadas, enfim, de comercializar, de trabalhar, de interagir, de trocar, né. E aí acho que puxa muito a nossa questão para a gente pensar em termos de empresa, porque é o foco aqui do nosso podcast, né, pensar na nossa organização, como é que a gente mobiliza os nossos times para pensar que estamos dentro de uma empresa que se posiciona em um ecossistema, em relações de mercado, em uma perspectiva de capitalismo consciente. Aí eu acho que a gente tem uma
uma outra questão para olhar, né? Porque tem muita decisão que vai ser lá do CEO, do head, de um conselho, que, ok, identificamos, vamos por aí, mas como é que isso entra para dentro da cultura? Né? Como é que as equipes acompanham, como é que a gente cria times que entendem o que está sendo falado, né? E que proposta está sendo construída quando a empresa opta, então, por, bom, agora eu vou estar nesse mercado de um outro jeito, eu vou pensar a minha forma de fazer negócio de um outro jeito. Queria que você comentasse um pouquinho. Então, reflexão importante. Na Sicredi, nós enxergamos que construir juntos uma sociedade mais próspera, que tem total conexão com o que o tema do Thomas vem trazendo aqui para Pelotas, ele é construído, né, olhando muito o porquê, né, muito mais do que o quê. Né? Uma instituição financeira cooperativa, seja de crédito ou outra instituição, né, tem entrega dos seus produtos e serviços. A gente vem conversando muito em pessoas têm um papel fundamental nesse sentido, mas profundamente sensibilizando o grande porquê. A conexão de como equipe fazer juntos e uma conexão da externalidade de repassar ou sensibilizar a questão do papel do educador, que o Thomas falou hoje lá no café da manhã no Sebrae, em que a gente sensibiliza o nosso associado, a nossa comunidade, sobre o impacto de fazer juntos. Né? De que existe, sim, uma preocupação do equilíbrio entre pessoas, o social, com a entrega na comunidade, com o resultado dentro da comunidade, com a filosofia de apoio, de desenvolvimento, nem sempre de produtos e serviços. Tem produtos e serviços que não são financeiros, como a educação. O próprio evento que nós estamos trazendo para Pelotas, com o Thomas, ele é uma iniciativa de conhecimento, a entrega para os colaboradores, e na próxima segunda-feira uma entrega à comunidade. As cooperativas têm essa preocupação. E, nesse sentido, nós procuramos trabalhar a motivação, o engajamento através desse propósito, né? Essa grandiosidade. E qual o meu papel dentro desse propósito, né, no dia a dia, levando o propósito do cooperativismo, a questão de uma empresa mais consciente, né, com taxas mais justas, com produtos e serviços que vão fazer a diferença para o associado, e também com a preocupação de que ele entenda por que está consumindo esse produto e serviço. Acho que isso é uma grande sinergia e papel de pessoas nesse sentido para educar, para levar isso, para comunicar, é imprescindível. Agora, o que eu achei interessante, também corroboro com a tua fala, o Ricardo, alguns números que eu vi nos materiais do Thomas, né, sobre o engajamento dos colaboradores e tal, e dessa dificuldade, muitas vezes, que a empresa privada tem de conseguir trazer isso para o time, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre essa pauta. É muito bacana, porque o que o Ricardo está comentando agora, né? Como é que a gente cria uma organização, uma equipe engajada, né? Hoje, o Instituto Gallup, no mundo inteiro, faz uma pesquisa todo ano do nível de engajamento dos colaboradores, dos funcionários em relação aos seus trabalhos. E o que eles percebem que, na média, no mundo inteiro, é que só 30%, vamos falar, 70% dos colaboradores estão desengajados ou ativamente desengajados. O que significa ativamente desengajado? O cara vem para estragar, para atrapalhar, para confundir, para atrasar, para fazer coisa ruim. E aí ele sai, volta no dia seguinte e continua fazendo coisa ruim. Né? Então, só 30% estão lá vestindo a camisa. E a pergunta foi, o que está acontecendo? Né? Por que acontece isso? Por causa da filosofia que a gente viu na década de 60, que o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Então, enquanto a gente não percebe essa mudança, quanto antes as empresas perceberem que a gente precisa mudar, botar o ser humano, o indivíduo no centro do negócio, a gente não vai conseguir aumentar o engajamento. Para botar o indivíduo no centro do negócio, a gente tem que ter clareza por que a gente faz o que faz. Então, o Ricardo deu um exemplo claro. Aqui a gente trabalha para juntos construir uma sociedade mais próspera. Quando cada um dentro da organização entende que a atividade dele vai contribuir para fazer com que a cidade dele, a região dele vai ser mais próspera, ele se beneficia
daquela prosperidade. Porque eu estou promovendo uma coisa que vai melhorar aonde eu vivo. Então, o que é isso? Eu faço com mais vontade. Mas, no fundo, quando a gente olha essa questão de engajamento, imagina um barco com 10 remadores, 3 fazendo força, o resto é carga morta, alguns até remando contra. Né? Isso é uma questão de liderança. Às vezes, como líder, você tem que pegar e tirar alguém. Às vezes, como líder, você tem que perceber que aquele que rema contra tinha que estar no barco voltando, não no barco indo. Então, todo mundo tem talento. Cabe ao líder identificar aonde aplicar o talento da melhor forma possível. Cabe ao líder compartilhar a intenção do negócio dele para que as pessoas entendam, para que o trabalho faça sentido. Hoje, o grande desafio, muita gente trabalha e não sabe para quê. Acha que é só para pagar a conta. E quando o trabalho é só para pagar a conta, ele acaba desengajando emocionalmente. E aí, quando uma pessoa trabalha só oferecendo tempo em troca de salário, a cabeça está no Instagram, no Facebook, no TikTok, o coração está pensando no namorado, na namorada, na mãe, no pai, no filho. E aí você não tem atenção, você não tem a dedicação. Por quê? Porque a gente, como líder, como instituição, não está cuidando para que aquele indivíduo não precisasse se preocupar com coisas de fora. Tem uma outra questão, né? Eu sou professora de disciplinas de área de gestão de pessoas em cursos de MBA, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de chamar a atenção nessas discussões e que ainda passa despercebido em algumas empresas, mesmo no mundo atual, é a ideia de que hoje as pessoas também escolhem empresas para trabalhar. Né? Se a gente voltar alguns anos, bom, a grande meta era ter um emprego, ter né, a sua carteira de trabalho assinada, receber em dia e ok, todas as preocupações estavam resolvidas. Né? E hoje em dia não é mais tanto assim. Né? Novas gerações estão aí, novas profissões estão surgindo, novas dinâmicas de mercado se apresentam e hoje as pessoas escolhem deliberadamente. Né? É mais legítimo hoje fazer uma escolha de eu quero trabalhar nessa empresa ou não quero trabalhar nessa empresa. Né? E aí, bom, isso vai desde questões que vão passar lá pelo processo seletivo, a gente pensando do ponto de vista da empresa, até as políticas que são estabelecidas para o dia a dia, mas são questões que vão desembocar direto nessa questão do engajamento. Né? Bom, como é que eu faço, né, essas pessoas engajarem? Como é que eu comunico logo de cara o que é o valor aqui na minha empresa, o que guia, né, nesse negócio, nessa organização, para onde está indo. Né? Acho que tem também outros desafios de gestão de pessoas, principalmente aí para alinhar, né, quando a gente vai querer falar de engajamento, né, em negócios que têm outras abordagens ou que querem se posicionar dentro do seu ecossistema de outra forma. Né? Eu enxergo o que tu trouxe da seguinte maneira: o mercado passa por um processo de transformação, o mercado de trabalho também, né? Então a gente tem novos formatos de trabalho, a gente tem novas experiências. Acho que a pandemia acabou gerando uma reflexão nas pessoas de que tem o tangível, mas além do tangível, o que tem de intangível nisso que para mim, como funcionário, como colaborador, para mim é uma compensação. Tem a ver com carreira, tem a ver com clima, tem a ver com o propósito da empresa, se isso se conecta comigo. E nessa proposição, o mercado de trabalho ele passa por um processo de transformação em que as pessoas hoje olham para isso. Então, existem outras possibilidades. Eu busco isso além de renda, além de carreira. E nós temos profissionais com várias habilidades e um mercado tão potente, né, para desenvolver formas de trabalho de estar aqui, atuando para uma outra empresa, o próprio online, né, a questão online. Nosso contato foi olhar no primeiro momento, a nossa ideia era fazer algo online e hoje ele está aqui. Então, acho que isso é muito dinâmico e as empresas precisam acompanhar isso. O Sicredi vem trabalhando bastante na área de gestão de pessoas, de forma sistêmica, buscando estar atuante, presente nisso, né, para entregar uma resposta. E a gente está aprendendo. Eu diria isso, que a gente também está aprendendo com tudo isso. Né? Tem história, tem know-how, mas também está aprendendo bastante. O que é bacana dessa transformação, né, que você estava comentando, Érica, antigamente as pessoas buscavam trabalho, era a troca do tempo
pelo dinheiro. Depois as pessoas começaram a procurar um trabalho com outras características. Fala, eu quero trabalhar numa empresa que me dê oportunidade de crescimento, que me dê treinamento, que me dê... E, por outro lado, a empresa começou a olhar, eu quero uma pessoa, não que me entregue o tempo, mas uma pessoa que tenha potencial, uma pessoa que tenha qualidades, uma pessoa que tenha comportamentos que estejam alinhados com o que eu preciso para crescer o meu negócio. Então, as demandas de um e de outros deixaram de ser utilitárias, de tempo por dinheiro, né, aquela salário por um tempo de dedicação, para serem mais de valor. Lembra que a gente falou Milton Friedman? Maximizar o resultado? A pessoa também maximizava o resultado. Eu vou aqui porque o meu tempo vale 10, ali meu tempo vale 20, vou para lá. Hoje, não é o 10 ou 20, é o 10 mais aquele monte de outros quesitos. E depois da pandemia, o que aconteceu, que as pessoas perceberam que falou, tem trabalho que eu não preciso estar atrás de uma mesa o tempo todo, eu só preciso entregar. E eu posso entregar daqui, desta mesa, de dentro de uma van que eu moro e vou viajando pelo mundo, ou de outro país. A diretora da minha unidade de consultoria, ela é mexicana, ela morou 3 meses na Colômbia, 3 meses na Argentina, agora voltou para o México e vai continuar viajando e morando em outros lugares. Então, essa relação de valor, que é muito importante, a gente está começando a entender outros níveis de valor nos relacionamentos tradicionais, principalmente colaborador com o líder, com o dono do negócio. E o que a gente, como organização, a gente não está sabendo, qual é a contrapartida? Se eu entrego mais liberdade, a pessoa não precisa estar fisicamente aqui, eu preciso de outro nível de maturidade do outro. A gente começa a falar em autogestão. Um nível mais elevado. Pô, mas autogestão, então você fala que você não precisa de chefe. Você precisa de um facilitador. Então você começa a mudar. E aí você começa a trabalhar, a ameaçar uma coisa que é a hierarquia, que é um sistema tradicional. E aí você começa a repensar todas essas relações de como é que eu dou uma autonomia se a pessoa não entende qual é a minha intenção como organização. Se a pessoa sabe, ela vai entregar onde quer que seja. Se precisa fazer uma avaliação de crédito, posso estar aqui, posso estar no México, posso estar na África do Sul, ou posso estar sentado na cadeira do lado do meu facilitador. Né? E quando eu tenho que estar e onde eu tenho que estar, vai depender do que a gente combinar como expectativa de cada um. Pô, agora, ouvindo vocês, assim, eu me lembro dos últimos programas que a gente gravou aqui no Café Empreendedor, onde passaram diversos empreendedores aí. E cada vez mais o pessoal vem mais preparado dentro disso que a gente está conversando, mais com um propósito muito mais alinhado, vamos dizer assim. E um dos últimos exemplos, pô, me chamou muito a atenção, assim, foi os guris da Captura, uma empresa de investimento. Eles têm uma ideia de solução e eles conseguiram vender um PowerPoint, ou seja, uma apresentação de uma ideia, não tinham nada ali, conseguiram captação de investidor, mas basicamente focado ali no seu propósito. Claro que aliado aos perfis, empreendedores, né, uma série de outros fatores, mas a proposta deles era muito clara e muito alinhada com também a necessidade do mercado. Né? Então isso a gente está falando de uma ótica de colaboradores, de liderança, mas também muitos negócios já arrancam, já nascem com todo esse DNA. Acho que voltando no exemplo que tu comentava lá do bistrô, certamente o bistrô já foi criado pensando nessa atmosfera, daqui a pouco de trazer os agricultores locais, coisas dessa natureza, né? Então é legal ouvir isso e lembrar desses exemplos que a gente tem aqui dentro do próprio podcast, né? Uma coisa que é muito, que eu sempre chamo a atenção para o empreendedor, para o líder, é que quando a gente não formaliza o propósito, quando a gente não senta em grupo e toma uma decisão e olha, isso avança nosso propósito ou está desviando do nosso propósito? Quando a gente começa a olhar, perseguir resultado de curto prazo, ou quando a gente começa a dar atenção para o ego, esses são sinais que a gente está deixando a nossa linha e um grande risco da gente perder a conexão com a intenção original. Então, esses são elementos muito claros. No fundo, tudo remete ao ego. Né? Essas outras dimensões, né, de resultado de curto prazo, ou começar a tomar decisões que não estão centradas naquela intenção original, é porque o ego está chamando você para um outro lado. E o grande desafio do líder hoje é equilibrar essa polaridade. O que é o ego e o eco?
O que é o ego? O ego é você cuidar da sustentabilidade financeira, porque se o seu negócio não é financeiramente sustentável, ele não vai conseguir cuidar do eco. Né? Então, mas é você navegar entre eu olhar, botar a máscara primeiro em mim, como fala no avião, e depois ajudar alguém, para a gente sair disso junto, para a gente avançar junto. Né? Então, eu sempre trago essa reflexão. Tudo isso começa do líder, é baseado no líder, e no desenvolvimento e consciência do líder. Então, se o líder não continua aprendendo, a consciência do líder não continua expandindo. E aí você começa a ficar atrasado. Muito bem. Outro ponto que me chama a atenção, além dessa questão, é que não, beleza, a gente tem lá o propósito, eu atendo alguns clientes aqui, né, e um deles, por exemplo, é uma empresa que tem mais de 50 anos. E eu vejo que a cultura da empresa é muito forte e talvez não seja mais saudável, vamos dizer assim, né? Mas acho que outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é como trazer, né? Beleza, tem umas ideias novas, tem um propósito novo, mas eu tenho alguém que já está, sei lá, quase se aposentando dentro da empresa, e como que eu consigo engajar, né, esse pessoal dentro de uma nova perspectiva de negócio, de atuação e de propósito mesmo? Aí a gente volta para o ego, né? E o ego é como é que a pessoa que está lá segurando, a gente consegue honrar o trabalho que ela fez, mostrando que aquilo foi um legado deixado e atualizar o legado para fazer sentido para a realidade que a gente vive. Porque o grande risco dos negócios de longa duração, de familiares, é você estar preso só numa maneira de agir e não atualizar essa maneira de agir. Então, quando a gente olha o desenvolvimento, por isso que a gente fala de upgrade, ninguém gosta de mudar. Imagina você chega no aeroporto, você vai fazer o check-in e fala, desculpa, seu voo mudou. Não quero, não gostei, não achei legal. Você trava, já vai piorar a minha vida. Agora, se você chegar no aeroporto e falar, olha, desculpa, tem uma notícia para você, seu voo teve um upgrade. É alguma coisa melhor. Parece mais razoável. Parece mais interessante. Sou todo ouvidos. Né? Mudou, eu não quero conversar. Sou todo ouvidos. Então, você vai de classe tal, mas... E aí a gente tem um hotel para você, você vai ter um jantar aqui. Eu falo, está valendo. Né? Agora mudou, você travou. Então, o grande desafio, quando a gente fala de uma empresa que está há muito tempo no mercado, está saindo de uma geração para a próxima, é como é que a gente reconhece o valor que foi aportado pelos fundadores, tanto que quando a gente fala em rever propósito, atualizar propósito, a gente sempre volta na origem. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma empresa fantástica nesse exemplo, que chama Mercur. Sabe aquela borrachinha de apagar que a gente usa na escola, no ensino fundamental, que tem aquele índio, não é um índio, né? É o deus Mercúrio, que é o deus dos negócios, por acaso. Eles fazem várias coisas. Eles entraram numa área de produtos que não fazia sentido para eles. Eles desistiram dessa área de produtos, diminuíram o faturamento e aumentaram a rentabilidade. Porque eles voltaram para a essência, mas voltar para a essência foi voltar para a origem. O que queriam os nossos fundadores? A terceira geração. Qual era a intenção dos nossos fundadores? E eles atualizaram essa intenção, atualizaram o modus operandi do negócio, e hoje eles não têm mais gerentes, diretores, só tem um diretor, porque precisa, por questões de representação tributária e tudo mais, mas os outros são todos facilitadores. Porque se você não trabalha, você tem que facilitar que aquele que faz o trabalho faça o melhor trabalho possível. Então, é um exemplo muito bonito, muito, assim, para mim, brasileiro, uma empresa de mais de 100 anos, ou vai completar 100 anos, que está aí se reinventando, revisitando o passado para entender o legado que foi criado e honrar todos aqueles que contribuíram. Então, para mim, essa é a forma mais importante e dentro desse processo de atualizar uma expressão de uma organização que tem mais tempo de vida. E esse retorno que tu comenta, né, ele fica muito mais fácil de tu sensibilizar a tua equipe, porque, bom, vocês já fazem parte disso que a gente está construindo aqui, mas vamos, né, em outras palavras, vamos voltar lá atrás, vamos dar uma olhada com carinho de novo no que a gente se propôs no início. Acho que isso facilita, né, tipo, a própria sensibilização, vamos dizer, ou a venda do tipo de um novo projeto, de uma nova formatação, né, de negócios, de empresa. Muito bem, então, gurizada, para a gente ir então para os finalmente aqui do nosso podcast, passa rápido pra caramba, né?
Mas acho que uma coisa legal da gente falar sobre a questão do engajamento que o Thomas traz muito forte, né, é a questão do voluntariado, trabalho voluntário, né? E aí o Sicredi também tem o dia C, né? Podia comentar um pouquinho para nós essa... O dia C é uma data comemorativa de todo o sistema cooperativo. Ele nasce lá em 2016 e todos os anos as cooperativas são mobilizadas a comemorar, né? Ele acontece no primeiro sábado de julho de cada ano. Então, amanhã, dia 2 de julho, é o dia C. E a Sicredi Interestados e outras parcerias, né, outras cooperativas e entidades de Pelotas, estamos mobilizados, então, numa grande ação do dia C. Uma ação de voluntariado não só dos colaboradores, da nossa equipe, Sicredi, mas também das equipes dessas entidades, em arrecadar alimentos para a gente apoiar a nossa comunidade. E nessa ação, então, nós temos uma entrega de uma palestra com o Thomas, falando sobre o espírito empreendedor, né? O espírito heróico do empreendedorismo, falar um pouquinho do capitalismo consciente para os dois públicos, tanto interno quanto externo. E, nesse momento, as nossas equipes estão sendo engajadas. Ontem, né, todo dia de hoje, durante o final de semana, com as ações que estão acontecendo, na próxima semana e durante todo o mês de julho, não só a equipe da Sicredi Interestados, como dessas parcerias, aqui no Espírito Santo também nós temos colaboradores, estarão se mobilizando, né, com esse conceito de poder levar apoio, levar voluntariado à comunidade. Não só em arrecadação de alimentos, mas hoje, pela manhã, eu sou associado da agência da Salgado Filho, fui levar minha doação para a agência, trabalho aqui na sede, mas fui levar minha ação na agência, e lá estavam realizando uma ação voltada para o frio. Estamos numa semana de frio, arrecadando, né, roupas, se mobilizando. Isso é muito bonito e tenho certeza que todas as entidades, esses colaboradores, de alguma forma também fazem esta ação e estarão engajados aí para o mês de julho. Muito bem, para a gente finalizar, por que as pessoas são mais engajadas em trabalhos voluntários? Acho que quando... Deixa eu só complementar, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. O que leva uma pessoa a se engajar num trabalho voluntário? Né? A partir do estímulo da organização que ela trabalha. Né? Porque, bom, eu posso, enfim, ter lá no meu conjunto de crenças, valores, enquanto pessoa, né, que, ok, a minha parte em relação à sociedade passa por isso, passa por esse tipo de entrega, mas eu posso não ter. E eu posso ir trabalhar em uma instituição que tem isso como valor, e aí a gente volta ao que a gente conversava antes, né? Bom, como é que comunica, como é que fica claro e tudo mais, né? Acho que a gente podia andar um pouquinho por aí, né? Bom, enquanto empresa, né? Como é que eu estimulo, né? O que mobiliza, porque realmente eu não vou ter como empregador fazer nada coercitivo nesse sentido para que o meu colaborador vá aderir a esse tipo de ação, né? Mas o que eu posso fazer para estimular, né? Estimular que ele também engaje com esse tipo de iniciativa, né? O que faz a pessoa engajar nesse tipo de atividade dentro das experiências de vocês, né? O Ricardo trabalhando direto na área de gestão de pessoas, nós estamos pelas diversas andanças aí dentro do mundo dos negócios, das empresas, né? O que vocês enxergam nesse sentido? Eu acho que tem a ver com a fala do Thomas, né? Conexão. Quando a empresa tem um propósito e dentro desse propósito, os meus valores, isso tem uma conexão, faz sentido, isso gera engajamento, né? Então, acho que a proposta do dia C, do voluntariado, de apoiar, de ajudar, traz isso, né? É da essência do ser humano, né? A gente não faz nada sozinho. Todos os exemplos que vocês trouxeram de associativismo, cooperativismo, né, ações de doação, enfim, outros exemplos aqui que eu não estou conseguindo trazer, mas todos esses exemplos são do nosso DNA. A essência da sociedade é fazer isso juntos, né? O quanto que isso gratifica, o quanto que eu aprendo, o quanto que eu entrego de diferente, é reconhecer que sozinho eu não consigo fazer. Mas com a ajuda de outras pessoas, com a participação de outras pessoas, isso tem um significado gigante e uma força muito grande. Uma coisa importante, fantástica, que eu acho que é do voluntariado, cada vez mais pessoas no mundo fazem trabalho voluntariado. Hoje, as Nações Unidas estimam 140 milhões de pessoas no mundo fazem trabalho voluntário, né? O que significa isso? As pessoas estão procurando mais trabalho voluntário porque faz sentido, alimenta a alma.
Quando o trabalho tradicional não alimenta a alma, você vai fazer outra coisa. Agora, quando o trabalho que você faz promove um trabalho voluntário, mesmo que você não seja parte, não gosto, nunca fiz, não quero, o que acontece? Você, primeiro, como instituição, você vivendo seus valores, expressando esses valores, vai atrair as pessoas que estão mais alinhadas com esse tipo de comportamento. Algumas pessoas vão falar, puxa, até que é bom, vão gostar e vão fazer. E tem pessoa que, naturalmente, vai preferir que não, ou talvez vai descobrir uma outra forma. O grande desafio da organização é mostrar que você não precisa fazer o trabalho voluntário que nós estamos determinando, mas você pode fazer outras contribuições voluntárias e apresentar, oferecer isso como ideia. Porque o voluntariado não precisa ser só em uma área, mas o que ele precisa ser alinhado com o propósito da empresa, alinhado com o propósito da organização. Então, a gente faz essa contribuição porque juntos vamos criar uma sociedade mais próspera. O que você está oferecendo está sendo feito com alguém? O que você está fazendo com alguém está melhorando, aumentando, elevando a prosperidade da comunidade onde você vive? Sim. Então vamos embora. Porque o mais importante é fazer sentido nesse contexto. Não adianta eu plantar árvore e o meu negócio é educação, ou é meu trabalho em outra coisa. É que nem pessoas que poluem o mundo do lado. Não, mas vamos ajudar essa escola pública a reformar uma parede. Não existe compensação. Então não adianta olhar, falar, não, estou compensando isso com aquilo. Falar, se eu te falar que eu te entrego água potável, mas o ar está todo poluído e você não vai conseguir respirar, o que você vai dizer? Não adiantou a compensação. Você não pode poluir, nem a água nem o ar. Tem que ser zerado ou positivo, ou melhorar a qualidade da água, ou melhorar a qualidade do ar. Então a ideia é que a gente consiga compensar uma coisa na outra, não funciona mais. E a intenção do voluntariado é falar, como é que eu trago alguma coisa que nós podemos oferecer, que nem quando eu vim para cá, eu falei para o Ricardo, Ricardo, eu vou, só que eu quero mais uma palestra para a comunidade, que vai ser oferecida pela Sicredi, não por mim. Eu dou o meu tempo para vocês para fazer mais um trabalho. É o meu trabalho voluntário. E uma parte do meu dinheiro eu dou na minha comunidade para apoiar jovens em situação de risco social. Então, como é que você expressa o seu propósito para contribuir como é que você traz o seu trabalho voluntariado da sua organização para ajudar a expressar e fortalecer o seu propósito e atrair mais pessoas para o seu caminho, para a sua jornada. Muito bem, então, pessoal, chegando no finalzinho do podcast, né, a gente tem um quadro aqui, que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então, como são empreendedores, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem. A gente brinca aqui na Avenida Paulista, lá, tamanho 40x4, uma baita de uma faixa, ou arroba, sei lá, de algum famoso do empreendedorismo, enfim. De qualquer forma, a gente sempre pede para o pessoal deixar uma mensagem, né, aquele tapa na orelha, aquele, né, pode ser autoral, pode ser uma citação de outra pessoa, mas uma mensagem que mobiliza, né, as ações de vocês para que outros gestores, outros empreendedores, outros profissionais em geral possam também desfrutar dessa sabedoria, dessa inspiração e também ser mobilizados pelas mesmas ensinamentos. A minha mensagem, eu acho que é um sentimento de grande esperança. Assim, o evento que a Sicredi e outras entidades que a gente está conseguindo construir para o dia 2, agora para o dia 4 de julho, né, já é uma grande mensagem. Uma mensagem de que é possível, né, reunir outras pessoas, né, de outras empresas, reunir empresas com atividades diferentes e de juntas poder parar para um momento, para refletir, para dar iniciativas, que a gente possa ter outras iniciativas a partir do que a gente está realizando aqui em Pelotas nesse momento, que no futuro a gente possa enxergar mais isso. Essa seria a minha mensagem. Show de bola, show de bola. Muito bem, obrigada. Bom, eu vou encerrar aqui com aquela ideia de que se você é empreendedor, empresário, líder, o seu negócio, independente do que você vende, o seu negócio é educação. Porque se você não ajuda o seu consumidor a consumir o seu produto bem, ele vai falar mal do seu produto. Se você não faz com que o seu colaborador entenda a sua intenção, ele não sabe como te ajudar. Se você não mostra para o seu fornecedor para onde você vai, ele não sabe o que te apresentar para te ajudar. Então, constantemente, você tem que ensinar o seu consumidor, ensinar o seu colaborador, ensinar o seu fornecedor, ensinar a comunidade do entorno o que você faz, qual o benefício da sua presença, para que todos sejam
contribuam e saiam em defesa do seu negócio e da sua presença na comunidade que você atua. Então, o seu negócio é educação. Muito bem. Muito bem, obrigada. E para fechar, a gente tem outro quadro que é o Jabá, né? Não, a gente não pode sair daqui sem o Jabá. Então, o pessoal quiser entrar em contato contigo aí, Thomas, enfim, tem arroba no Instagram, onde é que o pessoal pode... Qual é o melhor ambiente para fazer contato? Olha, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E se alguém quiser um jabá,